Fala aí, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Quero aproveitar esse momento aqui. Acabei de chegar do meu trabalho, são mais ou menos 6h30 da manhã. Eu trabalho das 21 às 6 da manhã. E como não é muito longe aqui do meu trabalho, eu cheguei agora há pouco, então eu queria conversar um pouquinho com vocês agora mesmo, antes de resolver ali um outro problema, sobre o emocional. Pessoal, o emocional, para quem estuda para concurso público, é algo muito importante. Eu, por exemplo, eu me cobro muito quando o assunto é estudo. Eu já não sou mais um garoto, né? E eu sinto que eu estou, cada dia mais o tempo passa, a idade vai chegando, e eu sinto a pressão, a necessidade de ser aprovado o mais rápido possível. Eu estou aprovado para Guarulhos, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Na 52ª posição, eu fiz 86 pontos para Guarulhos. De repente você é novo aqui no canal e ainda não sabe essa informação. Eu passei na prova da Grande São Paulo, que aconteceu no dia 2 de julho de 2023, a prova objetiva, e a digitação foi no dia 31 de outubro. Só que eu não tenho o interesse de morar em Guarulhos. Eu até moraria numa cidade menor da CJ de Guarulhos, por exemplo, Mariporã, talvez ali Arujá, Santa Isabel, não sei. Mas Guarulhos, a grande Guarulhos ali, eu não tenho interesse de morar. Na verdade, o meu grande interesse, a minha vontade verdadeira, sempre foi de morar na região de Bragança Paulista. Bragança Paulista, Atibaia, por exemplo, são dois locais que eu tenho bastante interesse. Então, por isso, eu continuo estudando para o TJ São Paulo. E eu sei que o interior de São Paulo, Bragança Paulista e outras CJs do interior não chamam tanto quanto a Grande São Paulo, porque eu não tenho dúvidas de que eu serei nomeado para a Grande São Paulo. Eu não tenho dúvidas disso, nenhuma. Assim como se eu tivesse aprovado para a capital, porque a Grande São Paulo historicamente zera a lista, tanto que Osasco já zerou, Santo André já zerou, Itapecerica da Serra, me parece, Mogi das Cruzes. Faltam duas, se eu não me engano, se eu posso passar uma informação errada aqui, mas faltam duas CJs apenas da Grande São Paulo para zerar a lista. Uma delas é Guarulhos. E aí vai começar a chamar o pessoal aprovado de 2023. Será a lista que eu falo de 2021. Então, eu não tenho dúvida da nomeação, porque eu estou numa classificação muito boa mesmo. A 52ª posição para Guarulhos é uma classificação muito boa. Só que quando saiu o edital do TJ São Paulo 2024, agora, pessoal, eu vinha estudando ali num ritmo considerável, estudando 2 horas e 30, às vezes 1 hora e meia, 40 minutos, o que dava. Mas quando saiu o edital do TJ São Paulo 2024, sem perceber, disparou a ansiedade, entende? E aí isso abalou o meu psicológico. Então por isso que eu estou conversando hoje aqui com vocês. Tanto que eu comecei a ficar nervoso, estressado, em situações que eu não ficaria. Então eu comecei a perceber, até depois que o meu filho conversou comigo ontem, que eu realmente alguma coisa estava acontecendo e eu não percebi que era essa ansiedade do edital, de querer estudar tudo, de querer ver tudo de uma vez só. Eu estava tentando ler 40, 50 páginas de processo civil no dia. Eu falei, calma, né? Agora depois de refletir, eu parei e pensei, não, alguma coisa está errada, não é assim. O edital saiu, beleza, tem quase 90 dias aí, contando de hoje, tem um pouco mais de 90 dias até a prova. Eu fiz 86 pontos para Guarulhos, eu consigo fazer mais de 86 pontos para Bragança Paulista, porque eu continuei estudando, eu não parei de estudar, então a minha rotina de estudo se manteve. Eu estava resolvendo questões, eu estava lendo a lei seca, eu estava fazendo os meus resumos, o meu estudo não parou, então não tem por que eu me desesperar agora. E mesmo que você esteja começando do zero, não tem por que você se desesperar, entende? Não tem por que. O problema é que isso acontece sem a gente perceber, entende? Disparou a ansiedade sem eu perceber.
Eu só percebi porque o meu comportamento mudou. Eu fiquei uma pessoa muito, vamos supor assim, estressada, comigo mesmo até, por achar que eu não estava fazendo e rendendo tudo o que deveria. Mas eu preciso entender que eu devo render o que eu posso, não o que eu devo. Por quê? Porque olha só, até um dia desses, eu estava trabalhando como porteiro numa empresa de portaria ali, né? Beleza. Hoje eu estou trabalhando como operador de empilhadeira, que é a minha profissão. Eu sou operador de empilhadeira, de profissão. Eu estava lá trabalhando de portaria para fazer uns bicos, mas eu sou operador de empilhadeira. Beleza. E hoje eu estou operando empilhadeira, uma profissão de alto risco. Eu desço pallets aí de 12 metros, de 3 metros de altura. Eu fico o dia todo, a noite toda subindo e descendo o pallet. Quando eu chego de manhã, eu estou com a cabeça já cansada, tanto por trabalhar à noite, como também pelo trabalho que é perigoso, psicologicamente arriscado também, fisicamente e psicologicamente. É um trabalho que você tem que ficar focado o tempo todo, porque você pode machucar alguém, você pode se machucar. Um colega se machucou recentemente. Então, coisas acontecem, coisas ruins acontecem e numa profissão perigosa como essa de operador de empilhadeira, coisas ruins elas são propícias de acontecer mais ainda. Então, beleza. Aí o que acontece, pessoal? Eu acabei ficando muito nervoso, acabei ficando muito preocupado, acabei ficando muito tenso. Juntando o trabalho com os meus estudos, eu não percebi o quanto isso estava me afetando. Então, eu acendi uma luz ontem, né? Acendi uma luz, falei, não, calma, eu tenho que fazer o que eu posso dentro das minhas possibilidades, não é? Imprevistos, eles vão acontecer. É normal que, por exemplo, a minha mãe está doente, a minha mãe está com dengue. Hoje mesmo eu tenho que fazer um exame, eu vou levar ela ali agora para fazer um exame. Por quê? Porque ela tem que fazer um exame para ver como tá as plaquetas. Porque quando tem dengue, no caso dela, as plaquetas baixaram, então tem que fazer esse exame. Então veja, imprevistos vão acontecer, às vezes os meus filhos vão precisar de alguma coisa, a minha esposa vai precisar de alguma coisa. Eu estou trazendo esse relato aqui para você, porque eu sei que você que está aí do outro lado também está estudando e também está passando por uma situação como essa. Talvez você, assim como eu, esteja passando por uma situação complicada, por uma situação em que você está nervoso, está tenso, está ansioso e talvez você nem esteja percebendo. Então, o apoio da família é fundamental. Quando não se tem o apoio da família, fica muito mais difícil estudar para concurso público, porque o estudo para concurso público, ele já é por si só diferente, ele já é por si só muito mais complexo do que estudar para qualquer outra área. Só que para ter o apoio da família, você também precisa cooperar, eu preciso cooperar. Então, se eu quiser ter o apoio da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, eu preciso cooperar para ter esse apoio. Então, não adianta eu cobrar o apoio, eu preciso cooperar. E como que você vai cooperar se você está ansioso, está estressado, está irritado, está nervoso? Como que você vai cooperar com as pessoas que vão te apoiar? Porque não vai ter condições. Então, eu vou pedir para você se avaliar. Como está o seu comportamento hoje? Você está nervoso? Você está ansioso? Você está estressado? Porque se você estiver, cuidado. Isso pode até te reprovar. Então, ainda bem que eu vi a tempo, porque tem muito tempo até a prova, eu posso corrigir isso a partir de hoje e já estudar com mais calma, estudar na medida do possível, porque eu estou preparado para enfrentar a prova. Se eu não parar, eu estarei preparado, desculpem, a expressão eu estarei preparado para enfrentar a prova se eu não desistir. Eu já venho estudando, eu já passei numa prova, eu fiz 86 pontos para Guarulhos. Faltam de 4 a 8 pontos para eu chegar no meu objetivo final, que é passar dentro do top 10. Se eu fizer 92 pontos para Bragança Paulista, eu estou no top 10. Então eu preciso o quê? De 6 pontos. Eu preciso de 6 questões para estar no top 10. E eu vou buscar essas 6 questões. Claro, eu vou buscar gabaritar a prova. Se não der, mas eu ficar no top 10, está ótimo, porque se eu ficar no top 10 em Bragança Paulista, eu vou ser nomeado. Eu não posso ficar lá no final da lista em Bragança Paulista, porque a lista de Bragança tem 32 vagas.
Se eu ficar lá na vaga 32, talvez eu não seja nomeado. Por quê? Porque Bragança Paulista não nomeia tanto quanto Guarulhos. Imagina, Guarulhos são 120 vagas. Eu passei abaixo da metade da lista de Guarulhos. Então é lógico que eu seria nomeado. Agora, passar lá no final da vaga de Bragança não é o ideal. O ideal é estar na metade da lista para baixo. Qual é a metade da lista de Bragança? 16. Então eu tenho que ficar 16 para baixo. 16, 15, 14, beleza. Como eu fiz em Guarulhos, fiquei abaixo da metade da lista. Então isso aí pode me propiciar uma nomeação lá em Bragança. Como vai me propiciar em Guarulhos, eu não tenho a menor dúvida disso. Se você está da metade da lista de Guarulhos para baixo, você vai ser nomeado. Se você está da metade da lista para cima, as chances de você ser nomeado são gigantescas. E se você está da metade da lista para baixo, você vai ser nomeado. Beleza. Agora eu falo para você, é importante ter esse controle emocional, só que às vezes a gente não vê. Esse é o problema, às vezes você não percebe. É tipo uma pessoa que fuma. Se a pessoa fuma, e eu já fumei, quem está do lado sente o cheiro do cigarro. E quem fuma não sente, porque aquilo já está impregnado. É normal isso. Tranquilo. Do mesmo jeito é quando a gente perde o controle emocional. Se o meu filho não troca uma ideia comigo ontem, talvez eu não ia perceber. Só que aí acendeu a luz, eu vi, não, eu estou errado, eu tenho que corrigir aqui, porque se eu for com esse descontrole emocional para a prova, eu vou reprovar não pela dificuldade da prova, eu vou reprovar para mim mesmo. Eu mesmo vou reprovar. Porque, não é nem porque a prova estaria difícil, vamos falar assim. É porque eu vou perder para o meu próprio emocional. Então, controle o seu emocional. Faça aquilo que é possível, porque se você se sobrecarregar de estudar, isso também pode te derrubar. Porque você vai estar fadigado, você vai estar sobrecarregado, você vai estar psicologicamente destruído e não vai ter condições de enfrentar uma prova de 5 horas, porque o TJ São Paulo é uma prova de resistência. O TJ São Paulo eu já percebi que não é aquela prova que você chega lá sabendo tudo. É uma prova de resistência. As questões de português são cansativas, as questões de direito são cansativas, para quando chegar nas matérias básicas, matemática, informática, raciocínio lógico, quais ou a outra, atualidades, quando chegar nessas matérias aí você já está destruído, então você não tem nem condições de fazer as contas. A prova do TJ de São Paulo é assim. Então já é bom até você saber disso, viu? Essa informação é fundamental para você. Se você tiver condições de tentar fazer as matérias básicas primeiro, as questões de informática, de raciocínio lógico e de matemática, faça. Porque se você for pegar do comecinho da prova as questões de português, as questões de direito, elas vêm com textos gigantescos. O TJ São Paulo está fazendo isso. A FUNESP está fazendo isso especificamente nas provas do TJ São Paulo desde 2021. Então já é uma dica que eu deixo para você. Cuidado para você não se cansar com a prova durante a realização da prova e chegar destruído nas matérias básicas, porque isso pode tirar pontos valiosos. Mas a intenção do vídeo hoje não é falar sobre isso. A intenção do vídeo é falar sobre controle emocional. De você controlar o emocional nos estudos, para você aprender mais. Às vezes é melhor estudar 2 horas descansado. Observa bem, é esse o pensamento que eu tenho hoje. Às vezes é melhor eu estudar 2 horas descansado, com a cabeça boa, e aprender aquele conteúdo, do que estudar 4 horas cansado. Vamos supor que eu acordo muito cedo para estudar. Aí eu estudo 4 horas. Mas valeu a pena? Será que 2 horas, se eu tivesse dormido a mais, não valeria mais? Com o potencial de estudos que eu tenho hoje, já que eu fiz 86 pontos para Guarulhos, eu não posso fazer 2 horas para revisar, para resolver questões, só para manter o cérebro ali estudando, do que estudar 4 horas cansado, trabalhando a noite toda, operando empilhadeira. Então, essas coisas que hoje eu vou refletir sobre isso, que eu vou repensar o meu modo de estudar. Eu quero ir para o top 10, eu quero ir para gabaritar a prova. Eu tenho potencial para isso? Com certeza. Mas até que ponto eu posso me sacrificar para fazer com saúde? Eu estou falando com saúde física e emocional.
com saúde psicológica. Então eu sei que vocês estão passando isso porque eu tenho, só no meu WhatsApp, mais de 50 contatos de seguidores. E a maioria me relatam isso, desespero. Tem uma seguidora que falou para mim, sabe o quê? Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Eu sou servidora municipal e eu quero ir para o TJ, só que parece que eu estou nadando numa calçada de cimento. Olha o desespero dela. Então parece que é só eu que estou desesperado, parece que é só eu que fiquei abalado, mas não, ela também, e os outros também estão. Então agora você tem que pensar assim, se você estava estudando no pré-edital, antes do edital sair, significa que você tá no caminho certo. Não que quem começou agora não esteja, é possível que uma pessoa que começou agora seja aprovado, tá? Isso é perfeitamente possível. Mas se você estava estudando no pré-edital, você já está com meio caminho andado. Então agora não pode desesperar, você não pode perder para você mesmo agora. Eu não posso perder para mim mesmo. Eu estou gravando esse vídeo para vocês, mas esse vídeo é para mim. Esse vídeo é um relato meu. Eu estou relatando para vocês, que são seguidores do canal, o que eu passei, que estava prejudicando a minha saúde, o meu psicológico, e talvez você também esteja, e talvez você vai se identificar agora. Talvez você se identifique com isso. E perceba, João, eu também estou passando por isso. E se você está passando, comenta aqui embaixo. E fala para mim, eu também estou passando. Como a seguidora, a Renata, que comentou e disse que ela se sente nadando numa calçada de cimento. Isso, ela ainda não viu esse meu relato aqui. Porque ela comentou para mim, talvez ela não sabe que eu também estou me sentindo assim. E olha que eu já estou aprovado. E ela que não está ainda aprovada no TJ? Eu já estou aprovado no TJ. E uma pessoa que não está, que está desesperada, que já reprovou 2, 3, 4, 5 vezes. Como essa pessoa está? Porque quando a pessoa reprova 2, 3, 4, 5 vezes, a pessoa sente que essa é a última oportunidade. E nunca é a última oportunidade. Você sempre vai ter uma outra oportunidade se você estiver vivo. Então, estude como se fosse a única oportunidade, mas com saúde psicológica, com saúde emocional, para que isso não seja um fardo para a sua família. Porque eu não posso transformar os meus estudos em um fardo para os meus filhos, em um fardo para a minha mãe, em um fardo para a minha esposa, de modo que eles não possam nem conversar comigo mais. Isso que não pode acontecer. E vocês também não podem transformar os estudos em um fardo para a família de vocês. Então fica aqui o meu relato. Mas, pessoal, isso aqui é gravíssimo. Isso aqui que eu estou falando, esse vídeo pode significar a sua aprovação. Então reflita com cuidado, com atenção sobre tudo isso que eu falei aqui. E ficam aqui os meus votos, os meus mais sinceros votos de felicidade, de sucesso, de vitória nessa prova do TJ São Paulo e em outras provas que vocês venham estudar, tá bom? Um grande abraço, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu, pessoal. Grande abraço, valeu.